Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. E é um prazer, uma satisfação aqui, vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência pessoal e profissional. Então, estava conversando até com o Douglas aqui um pouquinho antes da palestra, mas particularmente uma satisfação vir num ambiente acadêmico universitário, até porque um aspecto só de curiosidade aqui para compartilhar com vocês, depois de quase uns 10 anos que eu estava fora do ambiente acadêmico, que eu voltei agora para fazer meu mestrado, e é um mestrado em administração, e a minha tese vai ser exatamente o valor que as empresas investem e o custo-benefício dos instrumentos de governança, compliance, gestão de risco, etc. O porquê que isso traz valor e como é que a gente consegue medir isso, tá certo? Quer dizer, tem uma questão aí que é o intangível sobre isso, para as empresas, para as pessoas, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas exatamente até, isso é uma questão que eu também me desafiei a fazer isso, voltar depois, eu tenho 48, vou fazer 49 anos, com 2 filhos pequenos, com uma vida bastante conturbada, vida de consultoria, aqueles que ainda não estão nessa vida, ou aqueles que já passaram, os professores aí sabem, é uma demanda bastante intensa, né? Quer dizer, a gente trabalha bastante, né? Não preciso dizer para vocês sobre isso, mas juntar isso a voltar a estudar e voltar a um estado que é um processo entre compartilhar a sua vida pessoal com a vida profissional e, num caso, voltar para estudar para um mestrado, de fato, é um desafio que eu estou enfrentando já há alguns meses sobre isso. Então, algumas madrugadas estudando, algumas finais de semana, etc. Mas eu acredito muito, estava ouvindo no final da palestra, que a gente tem que fazer a nossa diferença na sociedade, tá certo? Quer dizer, a gente pensar, e é muito fácil a gente criticar os outros, é muito fácil a gente achar que o problema é sempre do outro, aquela pessoa está fazendo aquilo, está errado, aquilo que a gente acredita, a gente sempre bota a responsabilidade nos outros, e a gente tem uma responsabilidade com o nosso país, com o nosso ambiente aqui, com o nosso ambiente até político, econômico. A gente tem uma certa coisa que o Brasil aí tem uma condição de que, se a gente não realmente acreditar que as coisas vão mudar, que vão melhorar, elas não vão acontecer naturalmente. Então, acho que esse é um propósito que a gente tem que ter quando a gente vai falar, principalmente, de ética e compliance. Então, para falar um pouquinho só da minha história rapidamente, eu sou o Ronaldo Fragoso, eu tenho 25 anos de experiência nessa área, que a gente chama de governança, compliance, gestão de riscos. Eu atuei já em alguns segmentos específicos, alguns projetos aí no Brasil inteiro. Eu represento a nossa firma no board global, participo aí de alguns projetos até internacionais, então tenho uma boa experiência para vocês ficarem à vontade para fazer qualquer pergunta e também poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Como eu comentei, dentro da minha carreira profissional, eu entrei como trainee em empresas de auditoria, isso como eu falei, há 25 1991, então vou fazer 26 anos, para ser mais exato. Em algum momento também tive sentado na palestra aqui, que nem vocês, para ouvir e compartilhar um pouco de experiência dos outros, foi palestrante externo, uma coisa bacana. Aqueles que ficaram aqui, está certo que é difícil competir com o sorteio de passagem, a minha palestra não é tão desafiadora quanto o sorteio da passagem, mas espero que vocês gostem e pelo menos eu possa contribuir um pouco, mas o Douglas estava comentando, se a gente conseguir sensibilizar alguns de vocês do quão é importante esse tema, o que as empresas estão fazendo e por que elas estão fazendo, eu já me considero satisfeito. Então, voltar para o ambiente acadêmico é uma satisfação, volto a dizer, agradeço aí o convite da universidade, e vou compartilhar um pouquinho com vocês o porquê que as empresas, o que é o ambiente regulatório que a gente está vivendo, o que aconteceu especificamente no que a gente está chamando de pós-Lava Jato, o efeito econômico, tem uma série de coisas que a gente poderia aqui ficar falando sobre horas, mas eu vou tentar resumir isso para vocês em 40 minutos, não mais do que isso, para a gente ter um espaço para perguntas, para vocês poderem fazer, e também para a gente não ir embora tão tarde, que já está até um avançado da hora aí. Além disso, sou casado, tenho 2 filhos, o Henrique e a Beatriz, é um casalzinho de gêmeos, 2 anos, então, um momento bastante oportuno. A minha vida pessoal está, como eu falei, complicada para lidar com tudo isso, mas é um momento bacana, e eu tenho essa preocupação, como vocês têm que ter também, é o seguinte, sobre o futuro do nosso país, da nossa geração, do que a gente vai ver desse país no futuro, o que a gente, de fato, enxerga daqui a 5, 10, 20 anos, e posso dizer a vocês, com toda a franqueza dos meus anos aí de profissão, muito do que a gente espera também, a gente tem que dar a contribuição, a nossa participação. A gente tem que fazer a diferença antes da gente criticar os outros. Especificamente, alguns aspectos importantes para vocês entenderem o porquê que isso está acontecendo. Desde 2013, então, a gente tem aí uma série de esforços do país
no combate à corrupção, então, ou seja, desde 2013 a lei anticorrupção ela veio, tudo isso que vocês estão vendo, que a gente está acompanhando de Lava Jato, assim, já estamos aí no segundo, terceiro, quase indo para o quarto ano das diversas operações que vocês estão vendo, ela tem um grande efeito sobre a lei anticorrupção. Se a gente fosse falar só sobre a lei anticorrupção, a gente tem uma apresentação detalhada sobre isso, que são algumas horas, com todos os aspectos que ela trata, as penalidades, o porquê, o que as empresas têm que fazer, etc. Então, o objetivo não é falar sobre isso, mas para vocês entenderem por que ética e compliance está na agenda das diversas empresas. E, aliás, digo para vocês, aqueles que quiserem apostar nessa carreira, recomendo fortemente, porque a gente ainda vai ter um grande espaço, como tem em países desenvolvidos, para que os profissionais dessa área, a gente tem uma carência de profissionais que entendam dessa área, profissionais que são de carreira de administração, carreira de economia, carreira de direito, que sigam e entendam o que nós estamos falando aqui. Ele tem uma série de competências necessárias, não é uma competência única, mas aí vocês que estão estudando reforçam a importância, porque o mercado carece de profissionais nessa área. E a gente sente porque só da nossa área, dentro da Deloitte, nós temos aproximadamente, a operação no Brasil inteiro, só um pouquinho sobre essa área, esqueci de comentar, nós temos aproximadamente, a Deloitte tem 5.000 profissionais aqui no Brasil, nós temos 250.000 profissionais no mundo. Nessa área, nós temos quase 20.000 pessoas no mundo, para cuidar especificamente, para vocês verem como esse mercado é promissor, e aqui no Brasil nós temos quase 800 pessoas que tratam desse assunto de uma maneira ou de outra, certo? E aí envolve a governança, gestão de risco, controle interno, compliance, segurança cibernética, aspectos de ética, todos esses assuntos são relacionados nessa área da qual eu respondo aqui no Brasil. Depois eu vou falar um pouquinho, quando a gente fala de ética, tem um aspecto que é importante, que é ele tem um efeito, o que é os conceitos de ética, por que eles estão por trás desse que a gente chama de instrumentos de governança, por que programas de compliance têm que cobrir os aspectos de ética, por que as empresas têm também, ainda que nesse cenário, algumas dificuldades de estabelecer regras políticas, o que é ser ou não ser ético, o que representa essa negociação, o que é, principalmente empresas que negociam com o setor público, quais são os limites da ética ou não, tem coisas que a gente traz do passado, ranços do país, da economia, que tem que ser ajustados, e isso tem sido feito. Minha visão hoje, eu sou bem mais otimista do que a gente está vivendo hoje, do que a gente olhava há 5 anos atrás, e provavelmente daqui a 5 anos a gente vai estar olhando para trás, dizendo, poxa, a gente teve aí uma grande mudança do país como um todo, e a gente hoje vive num país melhor, e é assim que a gente espera que aconteça. Então, cenário atual, como a gente falou aqui, às vezes basta hoje em dia somente um boato, um indício, um ato ilícito, ou alguma coisa negativa para que a reputação, a marca, ela se afete rapidamente. Então, as empresas entenderam que isso, o conceito de ética, o conceito de compliance, ele tem um efeito que é a destruição de valor no aspecto de imagem e reputação, ele é muito rápido. Então, o que a gente consegue hoje dimensionar é, de fato, a preocupação das empresas no aspecto de cuidar do aspecto de imagem e reputação, e essa tem uma relação direta com a ética, porque isso custa muito para a empresa. A gente viu alguns exemplos aqui, não preciso mencionar as empresas que nós tivemos, mas tivemos grandes construtoras, grandes empresas, que todas tiveram aí envolvidas nesses casos de corrupção, casos que impactaram muito a sua imagem e reputação. Isso, como eu falei, custa, em alguns casos, centenas de milhões, em alguns casos, bilhões, e em alguns casos até a continuidade da empresa. Então, o que a gente diz hoje, claramente, é que investir em ética, investir em compliance, o retorno é garantido. Então, antigamente, a gente falava isso, que tem é difícil você colocar valor, você tangibilizar, esse é o termo que a gente usa, como é que você mensura o valor de investimentos em ética e em compliance, mas hoje a gente sabe que não fazer, ou o custo de não estar em conformidade com alguma regra, ele custa muito mais para as empresas, tá certo? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Por que as empresas fazem? Né? Pergunta, mas será que vale a pena correr? Né? Quer dizer, tem uma relação entre risco e retorno que está demonstrado que mesmo que você mesmo que você ganhou dinheiro por algum momento não sendo ético ou não cumprindo as regras que o mercado estabelece, se isso, por um determinado tempo você ganha, depois você vai devolver, e provavelmente você vai devolver e vai te custar muito mais do que aquilo que você ganhou. Essa é a lógica que está por trás do porquê que as empresas hoje têm essa preocupação. Enquanto é vantajoso, você pode até manter, depois que deixa de ser, e as empresas trabalham, o mercado financeiro ele tem um conceito muito claro sobre precificação, principalmente as empresas de capital aberto. Qualquer situação que aconteça, os acionistas e o mercado já
consideram que aquilo vai ter uma perda de valor e aquelas empresas são desvalorizadas. Então, essa relação entre um efeito de uma determinada situação, ele automaticamente, o que a gente chama é que ele é precificado, aquela empresa perde um valor, né? Então, esse é um primeiro momento. Por que as empresas fazem? Primeiro, porque ela tem uma regra, tem uma lei. Segundo, porque não fazer isso custa muito. E hoje está claro que investir nessas áreas traz um retorno significativo para as empresas. Aqui tem um aspecto importante, que é um relatório que trata sobre as fraudes, trata sobre o que tem acontecido. Então, esse instituto, a CFE é um instituto só que trata sobre fraudes, só sobre irregularidades, e ele tem uma dimensão que mostra o que é aspectos como apropriação indébita, corrupção, fraudes e demonstrações financeiras. Tem uma série de casos que isso são relatados. Quer dizer, a gente tem ainda pobre um pouco em pesquisas, mas isso a gente traz globalmente para cá e tenta entender um pouquinho por que essas empresas sofrem, né? Vale lembrar que a gente está sofrendo aqui no Brasil, mas esse não é um mérito, né? Não é uma situação específica nossa. O mundo inteiro tem problemas de fraude, tem problemas de ética, tem problemas de corrupção. Em momentos maiores ou menores, as empresas e os mercados sofrem também, né? A gente teve aí casos específicos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e a gente está tendo aqui no Brasil, só que aqui a gente está sofrendo um pouco mais e, logicamente, a gente ainda não consegue enxergar em quanto tempo isso vai melhorar, né? Tem um fator, como a gente diz, que é um fator cultural, que acho que é importante para todo mundo entender, que se a gente não muda a cultura, tanto das pessoas como das empresas, essas coisas voltam rapidamente. E aí é que eu digo que tem um fator que as pessoas têm que entender que ela tem a sua parcela, que ela também tem que olhar isso de uma maneira diferente e não achar que sempre o problema está nos outros, e a gente tem que dar o nosso exemplo. Eu sempre gosto de dar aquele conceito de que o comportamento das pessoas, a gente olha para os países na Europa, Finlândia, são os países europeus, que tem uma cultura muito mais forte em relação a essa coisa da ética, da cultura, mas também tem problemas lá de formas menores. Mas as pessoas são treinadas por exemplo, eu morei fora também, mas só para ter um exemplo, é aquela coisa que nos Estados Unidos, quando a pessoa abre lá para pegar o jornalzinho, ele pega só o dele, ele não pega todos, tá certo? Porque ele vai achar que aquilo tem alguma vantagem em fazer aquilo. Então, esse é um aspecto cultural, esse é um aspecto que a gente tem que olhar isso de uma forma diferente para a gente ter um país melhor, e as empresas também estão muito preocupadas com isso. Como é que elas aculturam as suas pessoas, como é que elas criam mecanismos para poder inibir, para poder criar essa forma de as pessoas não fraudarem, não criarem vantagens próprias a partir disso. Tá certo? Então, acho que esse é um efeito importante. A média de perdas, né, desse estudo que a gente faz aí é que existe aí um histórico de perdas de $150 mil, mas podendo até $1 milhão. Quer dizer, as fraudes e o evento que tem em relação à ética e compliance e corrupção é porque, em determinados momentos, essas pessoas que fraudam, ela tem uma vantagem, né? Ninguém faz isso somente porque ele tem a vontade de praticar um ato irregular, ou que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai cometer uma fraude, ou ele vai cometer um ato de corrupção, porque ele tem aquilo, ele acha bonito. Não, é porque ele tem uma vantagem normalmente financeira, e ele tem esse benefício que ele traz para ele ou para pessoas do seu relacionamento, etc. Quer dizer, um benefício direto ou indireto. Um outro aspecto normalmente, quais são os segmentos mais afetados, né? Por que quando a gente olha, está lá em cima o destaque de os bancos e seguradores, quer dizer, que a gente chama que é o setor financeiro, por que ele é mais... Quem arriscaria aqui dizer por que as fraudes e a gente tem um efeito de corrupção até maior nos bancos? Quem arriscaria aqui? Desculpa? Ele é um intermediário, faltou dinheiro, a forma de você tratar com o banco, seja a possibilidade de uma fraude, principalmente eletrônica, né, nos novos tempos, o que a gente está chamando de cyberataque em banco, caixa eletrônica, etc., é mais fácil ele conseguir recuperar o dinheiro. É muito mais difícil você entrar numa fábrica para roubar alguma coisa do que você tentar acessar um banco e tentar roubar alguma coisa, uma transação ilegal, fazer um pagamento ilegal. Então, quer dizer, as pessoas têm quadrilhas especializadas que o risco disso aí, de usar esse mecanismo, ele é maior. Então, por que a gente coloca isso? É porque quando a gente olha em relação à fraude, corrupção e esse conceito, acho também, os bancos têm uma preocupação muito maior. Quem aqui já não recebeu, por exemplo, uma ligação do cartão de crédito para confirmar uma transação? Levante a mão aí. Quem tem uma confirmação do se aquele gasto você tinha feito, às vezes você tinha, às vezes você não tinha, tá certo? Por que isso acontece?
São sistemas de detecção de fraude do cartão de crédito que o banco entende que, se ele não tiver aquilo, ele tem um prejuízo que ele vai ter que arcar com aquilo. Tá certo? Então, esse conceito de fraude e o conceito de transações ilegais, ele acontece em vários setores. Estou dando alguns exemplos só para vocês entenderem o porquê que tem muito dinheiro envolvido nisso e porquê que as empresas estão muito preocupadas com isso e também porquê que elas investem a centenas de milhões de dólares localmente e internacionalmente. É porque, como a gente falou, a perda numa situação dessa ela é muito grande. Então, esses setores, e alguns mais do que os outros, mas pegando esse caso aqui, pegar o segundo exemplo ali, que é a administração pública e governamental. Esse aqui é um caso típico para nós aqui no Brasil, que os efeitos de fraude e corrupção foram muito... Cada dia que a gente vê no jornal, cada dia que a gente vê uma notícia nova, eu estava ouvindo aqui também a apresentação, a palestra, cada dia que a gente vê um prefeito, um governador, até mesmo um presidente, até o deputado, senador, quer dizer, ninguém escapa dessa coisa pública, direta ou indireta, e ele não é à toa que ele aparece como segundo item, principalmente nessa relação onde a vantagem em você ter algum tipo de negociação com o governo e obter algum retorno ilícito também é grande, e até por isso é que o governo, nos últimos anos, como eu falei, além da lei anticorrupção, nós temos pelo menos mais umas dezenas de novas regras e leis que tratam de aspectos de corrupção, fraude, controle, novos mecanismos de compliance, instrução normativas, regras do CGU, TCU. Vocês não imaginam a quantidade de mecanismos de controle que vêm sendo tentados colocar para a administração pública, não necessariamente com sucesso, porque tem muita coisa que vem historicamente, mas que isso aqui deverá melhorar até a forma de controle, inclusive do dinheiro que no final é nosso. Nós é que pagamos impostos, e esse a gente tem que também nos preocupar com isso. E aí tem uma série de outros, não vamos passar em detalhes com outros, mas todos os setores, é isso que é importante que vocês entendam, nós temos sempre situações eventualmente, de fraude ou de corrupção que acontecem nos diversos setores e que a gente olha isso e tem que entender que as empresas estão preocupadas em preservar o seu valor, preservar a sua imagem, e elas investem exatamente nesses programas de ética, programas de compliance, programas de detecção, antifraude, mecanismos de gestão de riscos, etc. Todos esses mecanismos exatamente para diminuir e para reduzir a perda. Então, a primeira pergunta que vocês, se não fizerem, deveriam fazer, mas é o seguinte: existe um mecanismo em que a gente vai eliminar as fraudes e o processo de corrupção no nosso país? Essa pergunta poderia vir de vocês. Eu posso já dizer para vocês de antemão: não. O que nós vamos fazer é trazer o que a gente chama a um risco aceitável, a um nível de situações de fraude e corrupção que sejam aceitáveis, como acontece em qualquer país do mundo. Volto a dizer, mesmo nos países onde a gente tem lá 100% do nível de ética no país, eles também têm casos de fraude e corrupção. Tá certo? Muito menores do que os nossos, muito específicos em determinadas situações, mas eles têm. Então, eliminar essa situação não vai acontecer, pessoal. Não vamos nos iludir que isso vai mudar. Mas a gente tem que ter a preocupação de que essas situações modifiquem e melhorem ao longo do tempo. Um outro aspecto aqui importante, e as perdas de corrupção em médias aí por cada uma dos países, só para vocês terem, e eu gosto de mostrar isso aqui para a gente entender que é o seguinte: quando a gente olha o Brasil, hoje a gente tem uma sensação de que tudo está acontecendo aqui, tudo de ruim está acontecendo no Brasil, o nosso país é o mais corrupto, tem a maior quantidade de fraude, tem o maior problema de corrupção. Não é verdade, mas a gente realmente tem aí uma condição específica de quantidade de fraudes reportadas grandes, mas aqui, principalmente na América Latina, aqui a gente também tem uma quantidade até maior do que a média, se a gente olhar ali na condição dessa pesquisa e como é que a gente compila isso. Então, isso é uma situação, volto a dizer, que a gente vai continuar convivendo isso, provavelmente nos próximos anos, isso é minha visão, a gente vai reduzir um pouquinho, mas isso não, a tendência a ser zero, muito difícil, mas a gente vai trazer a níveis aceitáveis, tá certo? Quais são os esforços, então, nessa condição, como eu falei, e aqui eu vou parar um pouquinho para contar um pouquinho para vocês da minha experiência em relação ao que as empresas estão fazendo. Quando a gente viu o que aconteceu com essas empresas, principalmente pós-Lava Jato, as empresas até alertaram para um fato novo que elas não entendiam, ou que até então isso não acontecia no país. Não é só o seu risco de reputação e a crise que você vai viver. Você tem uma situação específica que ela fere, nessas situações, um problema de continuidade do negócio. Então, quer dizer, quando você tem a sua empresa, do qual um dos fundadores, ou um dos herdeiros, ou um dos donos, ou o seu CEO, ele vai preso, ele representa um problema de um risco não muito maior até do que a sua imagem e reputação, porque isso pode ser recuperado, mas você representa um risco de continuidade. Então,
Quando essas empresas se depararam com isso, elas falaram, putz, agora a gente tem que fazer uma mudança radical dos nossos mecanismos de controle para evitar que isso possa, de fato, ter um problema de descontinuidade. Então, mais uma vez, essa relação entre o risco e retorno, ele é também ponderado pelas empresas. Se ela tem uma situação de que aquilo, ela tem que reverter claramente as suas práticas, porque aquilo não faz mais sentido e ela começa a perder mais do que ela ganha, ela muda completamente o seu modelo de negócio, tá certo? Então, a condição pela qual essas as situações das empresas e como é que isso aconteceu, ela já vem ao longo de um tempo grande. Então, isso não aconteceu agora, isso já vem de alguns anos a relação a isso. Então, desde a Convenção contra a Corrupção no Brasil 2002, a OCDE também em 2000, a Convenção das Nações contra a Corrupção também para o Brasil em 2005. Quer dizer, a gente já vem discutindo esse assunto há algum tempo. Porém, volto a dizer, nos últimos anos, principalmente pós-Lava Jato, esse assunto tomou uma dimensão muito maior. Posso assegurar para vocês, não tem nenhuma empresa hoje que a gente chama de capital aberto, quer dizer, que tem seus títulos negociados na Bolsa de Valores, que elas têm que prestar contas ao mercado, que ela não tem um programa de compliance, que ela não tem uma área de riscos, que ela não tem uma área de conformidade. Amanhã mesmo nós estamos soltando uma pesquisa, até recomendo a vocês que olhem, a partir de amanhã vai estar no site lá da Deloitte, tem uma pesquisa sobre os principais riscos que as empresas estão enfrentando, e tem lá uma quantidade de empresas que são listadas e a relação de implementação disso. E nos últimos 2 anos, a gente faz isso a cada 2 anos, de 2015 para 2017, a gente teve um incremento significativo destas empresas em relação aos programas de compliance, aos programas anticorrupção, a todo esse mecanismo que pretende inibir essas situações, tá certo? Então, para vocês entenderem que o que nós estamos falando aqui, ele tem uma situação que quais mecanismos as empresas estão adotando? E aqui que eu quero também compartilhar um pouquinho com vocês. Quando a gente está falando em mecanismos de governança, mecanismos de ética e anticorrupção, as empresas têm alguns mecanismos que elas adotam. Então, o primeiro mecanismo que, invariavelmente, as empresas precisam ter, porque isso faz parte de um instrumento básico de governança, é o que a gente chamaria do Código de Ética e de Conduta. Se a gente vai dizer que as empresas, para elas poderem dizer nós estamos realmente praticando a ética nos negócios, como é que uma empresa pode responder isso se ela só for por um julgamento e ela não tiver uma regra estabelecida? Quais são as regras e como é que a gente vai estabelecer do tipo de negócio que nós vamos ter e como é que nós vamos estabelecer isso para que a gente espera que os nossos funcionários sigam aquelas regras que a gente estabeleceu? Então, o primeiro elemento que está ali é um código de ética e conduta e ele é super relevante no estabelecimento desses mecanismos. Segundo elemento que a gente considera também tão importante, e aqui, volto a dizer, isso aqui são algumas das práticas que as empresas, não exaustivo, mas invariavelmente essas empresas que hoje têm esses programas mais maduros de governança, todas elas têm isso. Tem que ter um canal de denúncia. Por que tem que ter um canal de denúncia? Para você garantir que as empresas que tenham determinadas situações de irregularidade ou de fraude, alguém possa ter um canal que garanta o anonimato, que ela vai lá falar o que está acontecendo, por que aquilo aconteceu na visão dela e por que aquilo eventualmente precisa ser investigado. E por que ele tem que também ter regras para esse canal de denúncia? Porque senão as pessoas podem usar o canal de denúncia para outros fins que não exatamente investigar ou avaliar se aquilo aconteceu, se teve alguma irregularidade, ou se teve algum problema de corrupção ou alguma coisa dessa natureza. Então, vamos imaginar que alguma empresa decida que, dentro do seu Código de Ética e Conduta, ela define que nós não podemos dar brindes para os nossos fornecedores, nem para órgãos públicos, acima de, por exemplo, R$100. Está lá, eu especifiquei na minha empresa, aquela é uma regra, está dentro do meu Código de Conduta, etc, etc. Se alguém fizer isso, porque vai ter alguém deu um presente, ou deu uma coisa acima desse valor, ou se beneficiou de alguma forma, e para isso ele está tendo algum benefício pessoal, como é que eu vou saber isso? Às vezes é muito difícil, porque, como a gente falou, a corrupção não acompanha essa coisa de que a gente consegue pegar, a gente está vendo aí, se não fosse as delações, os mecanismos existentes, hoje muito aquilo a gente não ia nem ficar sabendo. Nas empresas, como é que elas ficam sabendo? Se alguém fez isso e alguém viu, alguém ficou sabendo, ele vai lá no canal de denúncia, denuncia, a empresa verifica, se aconteceu aquilo, ela provavelmente toma uma consequência, que pode ser de uma advertência a um desligamento, depende do nível do que aquilo aconteceu. Então, esses mecanismos, o que eles pressupõem? Que as empresas vão manter um ambiente de negócios pelos quais ela entende que ela está dentro de regras de ética, de conduta, de boas práticas, para que evite que cada um possa imaginar que vai fazer do jeito que entende. E isso tem sido cada vez mais recorrente. As situações que a gente vê de
situações em que as pessoas descumprem, ou que aquilo vem pelo canal de ética, ou que a gente vai fazer algum tipo de investigação, que a gente vai fazer uma apuração e que as penalidades são decorrentes, aumentou significativamente. As pessoas hoje têm uma cultura maior de que, se aquilo está sendo feito e é uma coisa errada, as pessoas denunciam, as pessoas avaliam e as empresas tomam as ações corretamente. No passado, existiam situações como essa que as empresas falavam, tudo bem, isso aqui não é muito relevante, deixa para lá, aquela coisa de que a gente mesmo negligenciava essas situações e que isso ia criando essa cultura do que, tudo bem, a nossa ética era mais elástica, a gente chamava isso. No Brasil, a gente aceitava essa coisa e isso se refletia também nos nossos comportamentos. Até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que era normal, se você fosse parado no trânsito para tomar uma multa, você querer fazer o acordo com lá o guarda que estava te multando, dar um dinheiro para ele não te multar, essa relação promíscua, a gente achava que isso é normal. Hoje não é mais. Ainda existe? Lógico. A gente vai eliminar isso? Com certeza não, mas hoje garanto que, até pelo lado dos próprios órgãos de controle do próprio governo, isso tem uma preocupação muito maior. Isso se reflete também nas empresas, não deixa de ser a mesma situação. Aquilo que era considerado uma atitude normal, hoje não é mais, em determinadas situações isso tem que ser avaliado e tem que ter uma consequência sobre isso. Além disso, os outros mecanismos que a gente aqui fala especificamente de compliance, o que é o compliance que as empresas estão falando, para vocês entenderem? Por que aqui também tem uma grande oportunidade para todos vocês em relação a isso? Compliance é você estar aderente a uma determinada regra, seja ela interna ou externa, seja ela uma lei, como eu falei aqui no caso da lei anticorrupção, seja até um aspecto fiscal, tributário, a forma de recolher impostos, a forma trabalhista, recolhimento dos impostos trabalhistas, etc. Isso também é compliance. Como também uma regra de que, para você, eventualmente, fazer um determinado negócio com um fornecedor, você tem regras específicas que também se encaixam no compliance, por isso que ele é bastante amplo e por isso que tem uma série de oportunidades, volto a dizer, nesse mercado. Além disso, um outro aspecto importante é aqui, na parte de controles, análise de riscos, a parte de compõe esse modelo de governança como um todo. Então, esses instrumentos aqui, eles compõem o que a gente chama dessas diretrizes de governança. Esses são o que normalmente as empresas têm que ter. Tem outros instrumentos mais sofisticados? Tem. Por exemplo, algumas empresas hoje já trabalham com o que a gente chama de padrão de comportamento, o que a gente chama de, com base em algum modelo de preditivo, analytics, de Big Data, as empresas conseguem dimensionar se naquela situação, naquele tipo de transação, pode haver uma fraude ou pode haver uma situação de corrupção e que, portanto, ela vai avaliar antes que aquilo aconteça. Esses são modelos mais sofisticados que algumas empresas estão fazendo. Só para ter um exemplo prático, é esse que eu comentei do próprio cartão de crédito, antes que a fraude aconteça, o cartão ele tem um sistema de inteligência que ele consegue capturar pelo seu padrão de comportamento, tipo, valor, natureza, se você fugiu daquilo lá, mesmo que está dentro do seu limite, ele vai lá e valida para saber se aquilo ali não é uma fraude, se não está usando, alguém está usando o seu cartão indevidamente. Esse é um sistema de prevenção de fraude, e isso cada vez mais tem sido utilizado sobre várias hipóteses, seja elas na compra, na venda, na transação, numa realização específica de um tipo de operação em qualquer uma dessas empresas. Então, essa é uma tendência também. Um aspecto importante, como eu falei, não vou aqui passar por toda a lei, mas é importante que vocês saibam, a lei de corrupção tem uma série de penalidades, e ela tem aí que vão desde sanções administrativas até sanções penais e até multas que podem chegar aí até 20% do valor do faturamento ou até 60 milhões se não conseguir ser definido. Então, esse aspecto da penalização, ele mudou sensivelmente como é que as empresas enxergavam. Tudo bem, isso aqui a gente depois consegue de um jeito, esse aqui a gente usa os advogados, a gente usa uma forma de limitar esse efeito, então isso não é mais uma verdade. Volto a dizer, isso mudou significativamente o padrão de comportamento, tanto das pessoas como das empresas. Então, volto a insistir que esse é um marco para nós, a lei anticorrupção, ela mudou a forma como as empresas enxergavam tanto a negociação com as empresas do governo, como entre elas mesmas. E esse fez com que esses programas fossem implementados a partir de tanto. Então, desde 2013 para cá, ou seja, nos últimos 3, 4 anos, esse efeito aumentou significativamente. Como eu comentei, está aqui, as sanções vão de multa de 1% até 20% do faturamento e a obrigação de reparação do dano que, eventualmente, essa empresa tenha causado, além da retratação pública dessas situações. Vamos falar um pouquinho só, rapidamente, entre moral e ética, mas eu vou focar aqui na parte de ética e a disciplina aqui, então, que trata sobre as normas, as proibições, ou seja, que tem aí uma série de concepções
técnicas que a gente usa para dizer por que quando a gente fala de ética, isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. O que está por trás e o que é onde a gente usa essa relação entre moral e ética, tá certo? É só para separar um pouquinho desses temas e como é que a gente atribui nessa relação de ética. E muitas vezes a gente está tentando fazer, tem algumas teorias sobre isso, onde o certo ou errado, o conceito de ética ele é mais ou menos binário. Você deveria ter, se isto é certo, é 1, se está errado é 0, tá certo? Mas tem um processo aí que ele tem um certo nível de interpretação, e aí é que mora o perigo. O perigo está sempre nos detalhes, ou naquilo que as pessoas não enxergam que realmente aquilo é uma situação ética ou não ética. E as empresas hoje têm buscado muito essa interpretação para definir claramente nas suas regras, nas suas políticas, o que é aceitável e o que não é aceitável. Quanto mais isso estiver estabelecido, quanto isso mais for claro para as pessoas, então, isso você consegue atribuir à penalização. Então, vamos pegar aqui no ambiente universitário também, tem exemplos claros. A gente pode dizer que ser ético ou não ser ético por exemplo, colar numa prova, a gente pode considerar que não é ético. Mas o que seria colar? Quer dizer, o que é tomar essa vantagem, o que seria indevido? O que é passível de uma penalização? Se você tivesse uma situação em que algum aluno, por qualquer situação, ele fosse pego colando, ele seria expulso, ele tivesse uma retratação pública que ele fez aquilo, e ele não poderia se matricular nem nessa, nem em nenhuma outra universidade, essa relação entre o que ele consideraria correr o risco de colar ou não, ele seria diferente do que a gente tem hoje. Então, depende do que você atribui na penalização, as pessoas correm ou não o risco. E é isso que as empresas têm buscado. Em que extensão eu quero ter essa penalização maior? E o governo fez no mesmo caminho. Se eu tenho toda essa penalização muito maior, as empresas e as pessoas deixam de querer correr o risco de cometer uma fraude, de cometer uma corrupção, e essa relação é direta, ela é uma relação quase que econômica nessa mesma base. Algumas coisas em relação a um código de ética, né? Quer dizer, o que as empresas têm colocado? Primeiro, orientar a conduta esperada das pessoas, prover situações de conflito, favorecer o ambiente ético, as decisões de que o comportamento possa ser questionado, e a gente sempre diz o seguinte: tudo aquilo que você tiver dúvida se é ético ou não, não faça. Se você está na percepção de que aquilo realmente está no limite, é porque provavelmente não é ético. Então, essa relação, por isso que a gente diz que é quase binária, a gente tem que sempre se questionar sobre aquelas situações, e principalmente no ambiente corporativo, e a gente estimula e dá treinamentos, tanto para o board, como para a diretoria, como para algumas áreas específicas, de que, na dúvida, não faça, pergunte, compartilhe, não tome decisões sozinhos, porque muitas vezes aquilo que você acha que pode ser normal, ele pode ser interpretado como uma situação não ética, e a gente está vivendo um momento mais crítico. Então, essa situação, esse pêndulo do que a gente vivia que era aceitável, ele virou totalmente inaceitável. Portanto, essa é a tônica do futuro. A gente vai viver isso. Vocês, vários de vocês que já estão trabalhando, vão sentir esse efeito e a pressão, e aqueles que entrarem vão entender que essas regras de compliance, essas regras de ética, elas vão ser cada vez mais restritivas e cada vez mais duras em relação a isso, e as penalizações vão ser cada vez maiores. Um aspecto só para a gente fechar aqui e poder abrir para as perguntas normalmente aqui tem uma estrutura, depois eu posso compartilhar com vocês esse material, mas normalmente essa estrutura ela parte da alta administração, as regras específicas sobre isso, depois ele tem o que a gente chama de órgãos de controle, que tem de auditoria interna, gestão de riscos, ouvidoria, compliance, tem várias, a terminologia não é tão importante, mas é importante que vocês entendam que aqui embaixo a execução pressupõe que esses instrumentos funcionem, e é assim que as empresas fazem, é assim que elas procuram fazer com que esses mecanismos de ética e de compliance realmente estejam estabelecidos. Então, ele passa por treinamento, passa por regras, passa por política, passa por um comitê de ética e compliance, análises específicas de comportamento, tem sanções que a gente tem visto muito fortemente nas empresas, e com o objetivo realmente de trazer para dentro das empresas que esse ambiente ético ele é muito melhor. As empresas ganham muito mais em fazer isso do que não fazendo. Como eu comentei, algumas das empresas e os prejuízos de imagem e reputação claramente são muito piores do que quando elas adotam essas práticas e trazem isso para dentro. Aqui alguma coisa a mais para vocês entenderem, assim, onde que cada uma desses tópicos, onde é que isso se desdobra dentro das empresas. Tem um canal que muitas vezes ele sai desde o que a gente chama do tone of the top, quer dizer, o que vem da alta administração, e a gente viu no Brasil aqui especificamente algumas situações que a própria alta administração
dava o mau exemplo de participar das negociações. Então, esse primeiro exemplo que vem de cima é mandatório para o resto funcionar. Se isso aqui, a cultura da alta administração, tiver um problema, normalmente o resto não funciona. Certo? Então, esse é um exemplo de que a cultura que vem do Conselho de Administração, da diretoria executiva em relação a essas práticas, é mandatório. E, normalmente, como que a gente tem visto, os casos que a gente viu aqui no Brasil, a primeira situação que ele tem uma situação de fraude, uma situação de corrupção, onde ela é demonstrada, é afastada a diretoria, afastada os seus executivos, para que isso você possa dar uma nova conotação de cultura para a administração. Não necessariamente você consegue fazer isso da noite para o dia, mas você tem aí um tempo para mudar. Aqui são alguns exemplos em que a gente tem visto também situações que normalmente acabam acontecendo de onde é que é o limite da corrupção ou da ética, ela é difícil muitas vezes de se monitorar. Então está lá, pagamentos e registros contábeis, refeições, viagem, entretenimento, presentes e brindes, contribuições a campanhas eleitorais, vimos isso bastante aqui no Brasil, doações e patrocínios, representantes e terceiros. Então a gente tem uma pesquisa aí, que também está disponível no site para vocês, que mostra onde é que normalmente as empresas falham, que elas perdem o controle em determinadas situações, e aí é que acontecem situações ou de corrupção, ou de fraude, ou as duas coisas conjuntas, tá certo? Há outros aspectos ainda também relacionados a isso. Tem situações quando você tem fusões e aquisições, compras de empresas, uma pela outra, ou se elas se juntam, situações que alguém pode tomar algum benefício em relação a isso. O aspecto de canal de denúncia. Por que a gente bota canal de denúncia aqui? Porque muitas vezes a gente se depara com uma situação que, mesmo tendo um canal de denúncia, ele não é adequado, ele não é anônimo, ele não trata as denúncias como deveria. Então, muitas vezes a gente vê que isso foi uma falha de controle que as empresas não fizeram. Além disso, relacionamento com sindicatos, reuniões com agentes públicos, gestão de consequências, código de ética, são outros dos exemplos que as empresas têm tratado e melhorado. Como eu falei, esse movimento nos últimos anos ganhou uma força enorme em todas essas dimensões. E, por último, para poder aí abrir, deixar aqui meus contatos e poder abrir para as perguntas, como é que nós estamos de tempo aí? Temos 15 minutos aqui, 10 minutos para poder... Tá bom, então temos aí agora para poder... Vocês façam as perguntas que tenham aí, fiquem à vontade para fazer, por favor. Olá. Você poderia comentar a respeito de CRS e FATCA e como isso pode ajudar no compliance das empresas e também na ética corporativa? CRS e FATCA, só traduz para mim o CRS e FATCA para a gente... O CRS e a FATCA são um conjunto de leis, eu não sei muito a respeito, mas eles são um conjunto de leis que estão sendo feitas nos Estados Unidos para 2018. Mentira, a FATCA já é feita nas transações em dólar Brasil e Estados Unidos. Mas, em 2018, todas as transações em dólar elas têm que ser transparentes, ou seja, o dinheiro ele tem que ser justificado. Isso. Obrigado. Eu não sou um maior especialista sobre isso, que eu posso te dar algumas coisas que a gente está tendo como desdobramento de lavagem de dinheiro, como aspectos de transação entre as empresas no mundo, e eles têm regras das maneiras, porque eu pedi para você falar sobre isso, porque o conjunto de regras que a gente tem hoje, eles são enormes. O próprio Brasil é signatário de uma série delas, e o que a gente tem visto, na verdade, é que esse processo regulatório e essas regras anticorrupção, e essas regras de lavagem de dinheiro, essas regras de proteção das empresas, ela tem sido muito maiores e as penalidades muito maiores. Eu não tenho detalhes específicos sobre isso. Agora que você falou do FATCA, já me recordo exatamente alguns tópicos que foram tratados sobre isso, mas, indiscutivelmente, a gente vai ver, eu tenho um gráfico que eu não trouxe aqui para vocês, mas é a quantidade de regulamentações internacionais nos últimos 5 anos, elas são, se eu não me engano, 10 ou 20 vezes maiores do que nos 5 anos anteriores. Então, o mundo inteiro está passando por um processo regulatório muito forte, e essa condição de você atender a isso, e por isso é que essas áreas de compliance, de governança, de ética, elas têm aumentado muito, porque todos esses setores que eu comentei aqui, eles têm regras específicas que eles têm que estar
diariamente avaliando, que eles têm que estar acompanhando isso e realmente tem um nível de preocupação cada vez maior. Mas eu me comprometo aí a pesquisar especificamente no FAIR, a gente tem uma base de informações sobre isso. Depois, se você quiser, acabando aqui, você me passa o seu contato e eu respondo diretamente detalhes específicos, eventualmente, que eu consiga. Como eu falei, tem muita regulamentação, tem aí uma variedade enorme sobre elas, mas a gente consegue, nas nossas bases internacionais, trazer aí para responder isso, tá bom? Alguma outra pergunta, pessoal? Pois não. Boa noite. Boa noite. Queria saber como é que a gente faz para trazer o compliance ou uma versão mínima dele para as micro e pequenas empresas, que são a grande sacada do país. Ótima pergunta, muito boa pergunta. Amanhã, inclusive, eu tenho um painel nas empresas, a gente tem uma pesquisa que as pequenas e médias empresas que mais crescem, e a gente tem aí um desafio, que é como trazer isso aqui, que as empresas são quase que mandatório, o aspecto de compliance agora não é mais uma alternativa, é de uma sobrevivência, uma obrigatoriedade. No aspecto das pequenas empresas, o que a gente tem visto é o seguinte, você tem que ter mecanismos mínimos para garantir que isso também não deteriore o seu negócio. O que são mecanismos mínimos? Você tem que estabelecer um conjunto de regras dentro da sua empresa que você considere aceitável ou não. Então, vamos pegar um caso que a gente vê muito, que era uma prática comum em empresas familiares ou em empresas pequenas, que era, eu não preciso necessariamente registrar todos os empregados, eu vou pagar um pedaço por fora, o tributo eu recolho, mas eu recolho de uma outra forma. Eram práticas que vinham historicamente no Brasil e que, em algumas empresas, aquilo era entendido que, mas se eu não fizer isso, eu não sobrevivo, se eu não fizer isso, o meu concorrente ganha mais, e a gente está vendo que isso, cada vez mais, ele tem que ser eliminado. Então, começando pelo mais básico, você tem que fazer o registro, até porque o social não permite mais que você faça pague mais ninguém por fora, você tem uma situação específica que, se você não paga o tributo, o fisco vai atrás de você, ele vai te penalizar. Então, a situação de tecnologia hoje, ela é também impeditiva que você use práticas do passado. Não queiram, e especificamente nessa casa, não imaginem que vocês vão conseguir tomar alguma vantagem por tempo indeterminado, porque isso vai te custar mais caro lá na frente, isso você vai pagar por esse benefício que você teve, e se em algum momento você quiser expandir essa operação, esse custo que você deixou para trás, você vai ter que pagar. Então, não tem que ter toda essa estrutura, não tem que ter todo um programa de compliance, não tem que ter todo mecanismos de gestão digital, mas cultura de ética, ela é fundamental, mesmo nas empresas pequenas, nas empresas familiares, e que você vai desde esse exemplo que você, como dono, você é um pequeno empreendedor, faça as coisas certas, porque o seu pode demorar um pouco mais, mas quando o seu negócio tiver num modelo de maturidade maior, você vai tomar uma série de benefícios. A gente tem várias pesquisas que mostram que fazer certo e fazer da primeira vez e seguir isso como propósito, ele te ajuda muito mais do que você imagina, tá certo? Então é isso que a gente tem visto. E alguns conjuntos de regras, seja eles nas contratações, na forma de você lidar, nos negócios, etc., eles têm que ser estabelecidos para que as pessoas não achem que aquilo é normal, ou para aquele tipo de comportamento é aceitável. Tá certo? Então, acho que a gente aí também tem um papel social de que a gente não aceite mais situações, por exemplo, de que, mas isso aqui, aquela coisa que a gente faça, mas isso aqui eu vou, por exemplo, quanto é que eu tenho que pagar, mas e se for sem nota? Não, sem nota, isso aqui é 10, mas sem nota é 5. Então me dá com 5, que tudo bem, porque nós estamos nos enganando em fazer isso. Você está enganando. A pessoa que está fazendo isso não está recolhendo imposto, você, teoricamente, está tomando uma vantagem individual, isso também é uma coisa de fraude. A gente tem que acabar um pouco com isso. E é isso que a gente espera, porque as empresas elas não deveriam nem mais oferecer essa situação para você. Ela não deveria falar, mas qual que é a alternativa com você sem nota? Ou qual é o mecanismo que você deve fazer? Você vai numa consulta ou você vai numa empresa? Isso que a gente tem que colocar como um modelo de mudança de comportamento ético para nós e para o nosso país ou para nossas empresas, porque a gente precisa de um país melhor. A gente não pode aceitar, porque ao aceitarmos isso, o que está do lado também do político também ele aceita, mas se todo mundo faz isso, qual o problema eu também receber um valor sobre isso, já que isso aqui também não é tão relevante, mas isso é que vai contaminando todas as nossas, a cadeia nossa de corrupção e de ética, ela vai se comprometendo ao longo do tempo. Tá bom? Eu dei um exemplo prático, mas muitas vezes o básico a gente acaba não fazendo, e as empresas às vezes falham nessa coisa que é menor, mas se ela começar bem, a chance de êxito é muito maior.
Não sei se nós temos tempo para mais alguma pergunta ou não, mas se tiver mais uma última pergunta, por favor. O microfone saiu, mas pode falar que a gente escuta daqui. Pode falar. Falando em compliance também, nos sistemas de franquias. Normalmente um franqueador ele já define um código de ética e ele tem uma certa dificuldade em monitoramento dessa ética dentro dos seus franqueados. Né, como algumas franquias têm um número de franqueados muito grande e já existe algum tipo de ferramenta, algum case de sucesso para a implementação desse tipo de controle dentro de sistemas de franquias? Pelo teu conhecimento? Nós tivemos um passado, não posso dizer exatamente se isso foi feito. Nós tivemos um projeto no passado com franquias e tinha essa dificuldade realmente, como é que você monitora, e quanto mais você vai expandindo a franquia, fica mais difícil você estabelecer as regras. Algumas básicas você consegue, mas nem todas você consegue. Por exemplo, essa parte fiscal é uma delas, que muitas vezes a relação entre o franqueado e o franqueador, e como é que a gente fazia. O que a gente tem visto, e é o segredo do compliance, pessoal, de novo, um pouco de experiência também prática, é o seguinte: os mecanismos de tecnologia hoje existentes, eles ajudam muito mais do que eles ajudavam no passado, a um custo muito menor. Então, aquilo que você precisava ter todo um instrumento de verificação, por exemplo, das franquias ou dos franqueados, e que você tinha que fazer visitas para saber se estava aquilo, a tecnologia hoje te ajuda a fazer análise de desvios de determinadas situações. Se aquele franqueado fez uma venda muito maior do que aquilo e ele não está recolhendo imposto devido, você consegue capturar aquilo de uma velocidade muito maior, você não precisa ir lá e fazer a inspeção em loco para ver isso. Então, eu diria para você, tem sim, e a ferramenta e a tecnologia é o que vai te permitir fazer isso. Não tente resolver problemas de compliance somente com o aspecto humano ou somente com a regra ou com a política, que muitas vezes ela é inviável, principalmente numa situação de muita dispersão geográfica. Pensar que você vai pegar uma operação que você tem no Brasil inteiro, você vai fazer uma visita em Manaus, ela é inviável para você fazer uma validação, mas a tecnologia te ajuda a fazer isso, tá certo? Então, a gente já vê algumas soluções de empresas de tecnologia fazendo isso de uma maneira muito mais efetiva. Um exemplo prático que a gente está vendo agora é como é que o Uber, por exemplo, como é que ele sabe que os motoristas estão em compliance com o que ele quer em relação a pegar o passageiro, levar no tempo, na tarifa, a forma de cobrança, a avaliação. Ele não precisa fazer uma pesquisa com os usuários para ver se aquilo está acontecendo. Ele consegue aquilo quase que em tempo real, porque ele monitora o tempo, aquilo que foi cobrado, a avaliação do motorista. E se aquilo desviou do padrão de comportamento dele, o que ele faz? Ele tira ou ele suspende por um tempo determinado ou até definitivamente, caso ele não siga a regra. Tá certo? Quer dizer, só para pegar esse exemplo recente, que o Uber, se tivesse que fazer um programa de compliance no mundo inteiro, eu diria que seria inviável economicamente, mas a tecnologia permite que ele faça com as regras que ele entende que sejam necessárias e como é que até ele consegue monitorar para saber se aquilo está sendo algum desvio ou não e o que ele tem que fazer para corrigir, que envolve treinamento, mudança, etc., cobrança, formas diferentes de fazer, mas isso a gente tem visto cada vez mais nos modelos de negócio. Tá bom? Pessoal, mais uma última pergunta aqui, só para encerrar, então. Também não quero deixar vocês todos presos aqui até tão tarde. Vamos lá. Ronaldo, E outra coisa, que eu não responder, por favor, fiquem à vontade. Não sei se dá para ler muito bem aí. Não. Acho que está meio ruim aqui, não mas dá para ver, não. A gente passa depois o contato. Vocês podem me mandar por e-mail, eu respondo. Não fiquem à vontade para fazer isso, tá bom? Ainda no campo da ética, então, existe simetria entre ética e democracia na prática? Eu pergunto porque, em nome da democracia, acumula-se riquezas, né? E acaba-se não tendo, de fato, distribuição de renda adequada. E a ética, a ausência da ética, ela está muito relacionada à falta de recursos, né? Então, as pessoas se apegam a isso, consequentemente, falta de educação também, e acabam infringindo as normas éticas. Então, na prática, existe essa simetria entre... eu gosto daquela definição de que democracia não é um sistema ideal, mas ele é o melhor sistema possível existente. Eu sou adepto dessa definição. Ela tem as suas imperfeições, ela tem as suas
seus gaps, né, estruturais nesse modelo, e muitas vezes até é difícil você, onde você bota num modelo de democracia que você tem que preservar pela ética, como é que tem alguns conflitos de agenda em relação a isso. Mas eu acho que a resposta para você é sim, eu enxergo que você consegue ter uma democracia madura, um processo de governo existente, onde você conscientize as pessoas, nada mais é do que você aculturar as pessoas a elas também cobrarem os governantes sobre aquilo, como é que isso vai se dar ao longo do tempo, qual é o papel de cada um de nós e o que a gente considera como ético ou não ético e como é que você faz isso ao longo do tempo. Então, no meu modo de ver, assim, você consegue ter um equilíbrio mínimo, se não o ideal, mas um equilíbrio mínimo entre essas considerações, tá certo? Então, não vejo que há uma discrepância. Para você ter isso aqui, se você vai ter acumulação de riqueza, você não está sendo ético. Se você vai fazer uma distribuição, você está sendo mais ético em regimes distintos. Eu não vejo que isso impede uma coisa da outra. Isso é minha visão, mas pode aí haver uma certa discussão acadêmica sobre o tema, mas eu diria que, no final do dia, é mais importante que as pessoas entendam o que é o certo e errado, e muitas vezes a gente está tendo distorções desses valores, do que se você acumular ou não, você tem que dar o direito para as empresas e para as pessoas que, se ela trabalhar e ela tiver uma oportunidade e ela ganhar mais que o outro, o que tem de errado nisso? Você não pode dizer que isto tem um quesito ético em relação a isso. Alguém que trabalhou mais, honestamente, conseguiu acumular mais e ganhou mais, teve mais sorte, teve mais oportunidade, teve mais condição, por que isso eu não consideraria ético em relação ao outro que trabalhou menos? E a diferença de classe, pessoal, ela vai existir em qualquer regime do mundo. Não nos enganemos também por achar que em outros regimes, diferentes de democracia, tem alguns vários, a gente também não tem diferenças de classes sociais, diferenças de riqueza, onde o governo tenta distribuir de uma forma e acaba também tendo imperfeições desse modelo, tá certo? Então, acho que é mais importante a gente estar menos preocupado que se o sistema é adequado, mas o que é certo, o que é errado, e como é que a gente coloca isso na prática na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional. E esse é o meu propósito aqui, né? Não é tanto no aspecto de comportamento humano, mas sim por que as empresas estão tão preocupadas e por que isso está acontecendo tão fortemente, porque se percebeu que quando você tem situações que são não éticas ou situações que têm problemas de corrupção, o custo para essas empresas, não é porque as empresas ficaram boazinhas de repente e todo mundo virou ético. Não é verdade isso. A verdade é o custo de não cumprir esta regra deixou de ser vantagem economicamente. Eu perco mais dinheiro hoje se eu não seguir estas regras, se eu tiver que pagar multa, o risco de imagem e reputação, ele é muito maior do que se eu fizer corretamente. E é por isso que nós estamos mudando isso culturalmente. Não é ainda aquela máxima de que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, para as empresas também vale. Se ela entende que o que ela tem que fazer vai custar mais e, portanto, é melhor ela se proteger, ela faz. Caso contrário, ela não faria. Tá certo? Então, as empresas só previnem essa situação de fraude e corrupção porque isso custa mais, ela perde mais e, no longo prazo, isso para ela é muito pior. E a gente tem uma série de mecanismos para avaliar isso. Essa é a realidade, é esse que move o mundo ainda economicamente. As empresas têm essa preocupação, é verdade, mas no final do dia, se a lucratividade, se o retorno do que ela está fazendo não for melhor, ela não faria. E hoje o retorno do investimento em ações de ética, de compliance, de anticorrupção, são muito melhores do que se ela tivesse esses problemas, e é isso que a gente está vivenciando. Pessoal, boa noite, muito obrigado para vocês, espero que tenham gostado aí.